Vamos lá. A bandeira branca e a cirurgia noturna. Vamos ver, é o último relato. Olá, Ana e assombrados, me chamo Fulana, mas sei que vai me chamar de Fulana, os nomes estarão trocados. Esse relato é do meu avô, e na época eu nem era nascida ainda. Meu avô, que aqui vou chamar de Paulo, é carpinteiro, então sempre trabalha em várias fazendas e fez e ainda faz várias amizades e, nesse caso, inimizades. Eu não vou me aprofundar muito no relato do maledito, porque senão fica muito longo, mas o filho da mãe jogava praga no meu avô e por isso o dinheiro não rendia. Eles comiam sempre arroz e abóbora, porque era o que tinha. Um maledito, né, Ana? Bom, tinha um maledito então na história. Bom, apareceu no meu avô, do nada, 2 caroços molengos e grandes, um na axila e outro no pé. Incomodava e doía muito. Para você ter uma noção, o meu avô cortava até a botina para conseguir trabalhar, Ana. Como meus avós não tinham dinheiro, minha avó pegou emprestado com o irmão dela e então eles foram no médico. Ele passou um remédio que até que funcionou. O caroço da axila sarou, mas o do pé não. O tal do maledito, com dó ou com medo de queimar no inferno, ajudou meu avô, Paulo, já que ele fazia parte dos Bandeira Branca, que é um grupo que faz orações pedindo para anjos ajudarem doentes, ou às vezes eles mesmos operam o doente, só que em sonho. Eu não sabia disso, gente. O maledito falou assim: Ô Paulo, você vai melhorar, me dá seu nome completo que eles vão te operar. Meu avô, meio desconfiado, né? Afinal, maledito, né? Meio desconfiado, deu, mas não botou muita fé, não. A noite chegou e eles foram dormir. Minha tia estava passando férias lá. E como ela tem medo de aranha, ela dormia com a minha avó na cama de casal e meu avô numa cama improvisada de solteiro. Mas o que tem a ver aranha com a cama, gente? A noite chegou, minha tia estava passando férias lá e como ela tem medo de aranha, ela dormia com a minha... para dormir junto com alguém, é isso? Com a minha avó na cama de casal e meu avô numa cama improvisada de solteiro, ok. Meu avô conta que no meio da noite ele teve um sonho, entre aspas, e nesse sonho tinha um médico, 2 enfermeiras e um enfermeiro. Eles seguravam o pé do meu avô como se estivessem operando. Meu avô, assustado, começou a tentar tirar a perna dele de lá, batendo ela na parede do quarto, acordando a minha avó. Ela, obviamente preocupada, perguntou para ele: Paulo, tá tudo bem? Tá sim, só tive um sonho com os médicos. Amanheceu e meu avô como madruga, 4 da manhã já estava passando o cafezinho. Meu Deus. Ele tinha o costume de sentar na cadeira de fio e enquanto bebia o café ficava acariciando o caroço do pé. Não foi o espanto quando ele passou a mão e não tinha mais o caroço? E o mais intrigante é que tinha 3 buraquinhos no lugar que fica o tal do caroço. Nisso, meu avô foi correndo chamar minha avó para falar do ocorrido. Ela ficou assustada, mas também muito agradecida. Eles depois rezaram e agradeceram o médico, o enfermeiro e aquelas 2 enfermeiras que o salvaram. Bom, Ana, esse foi meu relato, espero que tenha gostado, me desculpe qualquer erro, ainda tenho muitos relatos para contar dos meus avós, logo logo enviarei. Agora, Ana, como que um caroço some assim, da noite pro dia? Bem quando o maledito falou que eles iam operar, e o meu avô logo em seguida sonha que está sendo operado. Seria muita coincidência. E esses 3 buraquinhos? Como que explica? O que resta é agradecer. Beijos, Aninha. Beijos para você, obrigada. Esses 3 buraquinhos eram que... Isso aí me lembra abdução, né? Não, mas eu não sabia desse negócio de bandeira branca. E ele sonhou. Gente do céu, faz no sonho e reflete no físico. E, gente, o maledito não foi tão maledito assim, então.
Mensagem dos céus. Não, peraí. Aqui, ó. Deu um T, interrogação. É uma afirmação. Mensagem dos céus. Carta psicografada. A carta psicografada está aqui e eu vou ler, acredito que eu vou ler. Vamos lá. Olá, Ana e assombrados. O meu nome é Fulana. Sou de Portugal e venho cá escrever-vos mais um relato. Os nomes estarão trocados. Dessa vez vou contar como foi a primeira carta que eu psicografei. Para quem não sabe o que é uma carta psicografada, vou dar o exemplo das cartas psicografadas do grande médium e famoso Chico Xavier. Né? Para que entendam primeiro, antes de eu ir ao relato, eu, desde os meus 4 anos de idade, que aparentava não ser normal, pois eu sempre sabia a resposta, eu tinha amigos fantasmas e por aí vai. E uma coisa que eu sempre amei fazer, desde que eu aprendi a fazer, foi escrever. Tive muitos diários, muitos cadernos, inclusive ainda tenho um blog onde partilho com os meus seguidores o que sinto e assim como me sinto e tudo mais. Mas isso não interessa, vamos ao relato. Me desculpe, mas o meu português por vezes é diferente do de vocês. Irei dividir em 3 capítulos para que seja melhor entender. Desculpem os erros também, mas provavelmente vou escrever esse relato com lágrimas nos olhos, por ser uma situação marcante na minha vida. Preparem as pipocas e os lenços, pois esse é bravo. Então, capítulo 1, o porquê de eu receber a carta. Bem, eu tinha uma gatinha que era a minha companhia. Já fazia 16 anos que ela me acompanhava. Que dormia comigo, que me limpava as lágrimas e que me abraçava em silêncio quando ninguém o fazia. O nome dela era Matilde. Em julho de 2019, o meu pai mais uma vez veio para Portugal. Para quem não sabe, ele trabalha em Angola. Já enviei em 2017, 2018 um relato sobre a angolana que tentou destruir a minha família, quem lembra? E eu senti que algo ia acontecer e que isso iria me prejudicar. Como sempre me mantive atenta, mas não parei de fazer o meu dia a dia, né? De levar a vida. Nós temos uma casa onde a minha família vai para lá de férias e nós fomos, mas deixei pela primeira vez a Matilde com os meus avós, para que ela não ficasse sozinha, visto que nós íamos ficar cerca de uns 15 dias fora de casa. E ela se escondeu para que não a levássemos. Passado uma semana, fui à casa dos meus avós para dar um beijinho na Matilde para depois ir buscar o meu irmão no aeroporto, pois nesse dia ele chegaria da França. E eu decidi fazer companhia ao meu pai para que ele não fizesse tantos quilômetros, não dirigisse muito sozinho. E assim aproveitava e ia ver como estava a Matilde também. Ao chegar, eu não a vi. E o meu avô me informou que não via a Matilde já fazia um dia. Eu me desesperei, procurei ela por todo lado, mas nada da gata. Não sei o que é que me deu, por que de pensar o que eu pensei. Mas eu me sentei no chão, meti a cabeça sobre as pernas encolhidas e disse mentalmente: Matilde, se você for partir, pelo menos venha me dar um beijinho e um último mimo. Memorizem isso. Levantei, abanei a cabeça e pensei: ai, gente, realmente eu tô ficando maluca. Onde é que eu fui buscar isso na minha mente? E saí com meu pai de carro para irmos fazer umas compras de comprar alguma comida para a viagem que faríamos de madrugada após ir buscar meu irmão no aeroporto. Chegamos ao mercado, fizemos compras, tomamos café e fomos para o carro. Ao sairmos da porta do mercado, vimos de longe um gato preto deitado do lado do condutor do nosso carro. Acho que do lado do carro, do lado do motorista, é isso? E com uma senhora
e com uma senhora, o gato estava fazendo festa ali e ela dando a ele alguma coisa para comer. É isso? Eu achei estranho, mas como eu adoro animais, fui ver o que tinha acontecido. Pois aquilo é um sítio. Na verdade, pois aquilo é um lugar de grande movimento de carro. E podia, sei lá, poderia estar precisando de ajuda. Ao chegar perto, adivinhem, era minha Matilde. Eu reconheci pelo miado e pelo olhar, pois ela estava totalmente diferente de como eu a tinha visto uma semana atrás. Antes de eu sair de férias, ela estava bem de saúde, estava gordinha, mandona como sempre foi. E nesse dia ela estava magrinha, desnutrida, fraca, triste. Mas aquele miado me fez chorar de alegria e berrar aos céus: é a minha Matilde, ela está viva! Posso garantir que todo mundo que passava por lá ouviu muito bem isso. Peguei a gata, levei para o veterinário mais próximo ali, para ver como que ela estava e se ela havia se machucado, não sei. Vocês não devem estar entendendo nada, mas eu vou explicar. Da minha casa até esse mercado, tem uns 15 quilômetros de carro e uns 30 a pé. 30 quilômetros a pé? Uns 30 metros a pé? Não sei. A Matilde, enquanto eu não estava à beira do carro do meu pai, ela meteu-se numa espécie de buraco onde supostamente o motor do carro respira. Ah, tá. Enquanto eu não estava por perto, acredito, ela entrou no, tipo, debaixo do motor do carro, sabe? Ela se escondeu ali. E aí ela foi com eles até o mercado. Foi dentro do motor do carro, né? Correndo o risco de morrer ali ou cair no meio da estrada. Por isso que ela apareceu ali no mercado. Ela estava do lado ali do... Ela foi junto no carro, no motor do carro. Por isso, andou 15 quilômetros ali, acho. A Matilde, ao chegar ao veterinário, foi diagnosticada com má nutrição e estava muito doente, pois o veterinário suspeitava que os rins dela estavam parando. Bom, mediante o estado de saúde dela, ele suspeitava que os rins estavam parando mediante o estado de saúde dela, mas ela ficaria ali para fazer alguns exames, raio-x, receber soro, e depois, no dia seguinte, eu iria buscá-la. Mas no fundo do meu coração, eu sabia que eu nunca mais iria vê-la, mas ignorei esse fato. Dei-lhe um beijinho e disse que eu a amava e que eu voltaria, e a deixei lá. No dia seguinte, o veterinário ligou e o pior foi dito. A Matilde piorou, estava com insuficiência renal mesmo, o estado dela era quase impossível de se reverter. Mas ele faria de tudo para que ela se recuperasse. Agora, capítulo 2, a carta psicografada. Eu cheguei em casa após vir do veterinário e me deu uma grande vontade de escrever. Isso para mim não foi fora do normal. Peguei o caderno e a caneta e comecei a escrever em lágrimas. Escrevi chorando e apaguei. Eu fiquei como se tivesse hipnotizada. E escrevi o seguinte: Olá, minha querida fulana. Vejo quantas lágrimas escorrem pelo seu rosto e sei que não seria esta a melhor oportunidade para me manifestar, mas mesmo assim decidi fazê-lo. Vejo o quanto crescida você está, o quão maravilhosa você se tornou. A última vez que nos vimos, onde eu ainda era de carne e osso, e através do meu olhar eu te disse que você seria uma aventureira e que você ia ser uma guerreira, uma batalhadora e que sempre que olhasse para o pôr do sol eu estaria lá, mas você não percebeu, só apenas sorriu. Então aqui estou eu te escrevendo esta breve carta. Quero que saiba primeiramente que estou orgulhosa de você,
Estou orgulhosa da mulher que você se tornou e do quão maravilhosa você é. Infelizmente, também quero que saiba que dias piores virão e que essas lágrimas não vão secar tão cedo. Você sabe o que te espera, mas fique sabendo que eu estarei lá para te dar o colo que ficará vazio, mas dessa vez estarei invisível. Chegou a minha hora, tenho que ir para o meu lugar. E você, melhor do que ninguém, sabe que eu te acompanhei por todos esses anos de pertinho. Mas você já está crescida, orientada e já não precisa mais de mim. Então, eu vou partir, mas prometo vir te visitar. Sei também que você vai ser forte e que vai conseguir seguir o seu caminho sem mim, pois agora tenho o nosso menino, o teu filho, e ele será a fonte da tua força. O teu percurso de vida não será fácil, mas valerá a pena. Confie em mim. Nunca perca esse seu brilho. Um abraço daqueles que você tanto ama, da tua avó velhinha, como assim me chamava. Maria. Adoro-te, minha caixinhos de ouro. Bom, quando eu acordei, entre aspas, quando voltei a mim e li o que eu havia escrito, que foi tudo isso que está escrito, que eu acabei de ler aqui, quando eu li o que havia escrito, eu não entendi o que representava aquilo, mas me desfiz em lágrimas e eu só desejava dormir para aquele dia acabar rápido. A Maria era minha tia-avó materna. Ela criou a minha mãe quando era pequena e faleceu quando eu tinha 5 ou 6 anos de idade. No entanto, eu era totalmente apaixonada por ela, nunca me esqueci dela. E eu a chamava carinhosamente de avó velhinha. E ela me chamava de caixinhos de ouro, por eu ter cabelos loiros cacheados. Bom, adormeci. E sem entender nada, no dia seguinte acordei com o celular tocando. Era o veterinário me ligando. Ele me pediu que eu fosse até a clínica. Cheguei lá e depois de uns 30 minutos pensei que fosse para ir buscar a Matilde. Chegando lá, me pediram que eu entrasse e eu questionei onde estava a Matilde e eles começaram a travar nas palavras, buscar as palavras e eu gritei, fala logo! E a pior notícia foi me dada. Dona Fulana, durante a noite passada, a Matilde sofreu 3 convulsões, onde infelizmente na terceira não conseguimos salvá-la e ela partiu, eles disseram. Ana e Assombrados, eu chorei muito, mas eu chorei tanto, mas tanto que eu coloquei a clínica inteira para chorar junto comigo. Foi uma dor tão grande, mas tão grande que a dor me tirava o ar. Eu paralisei totalmente. Quem perdeu um animalzinho que ama sabe do que eu tô falando, não é mesmo? Eu penso que vocês me entendem. Eu não quis saber de mais nada, eu saí de lá, o meu pai cuidou do resto, eu só queria voltar no tempo e abraçar uma última vez a minha Matilde. Me sentei no carro, chorei. No meu ombro, e nesse momento no meu ombro eu senti uma mão e ouvi uma voz dizer: eu te disse que não seria fácil, mas você vai conseguir. Te amo, caixinhos de ouro. Capítulo 3, a conclusão. Lembram-se que eu era grudada com a Matilde, a minha gata, certo? Lembram que eu psicografei a carta onde a minha tia-avó se despedia novamente, certo? Pois bem, cerca de 10 meses depois do falecimento da Matilde, eu procurei uma vidente, amiga minha, pois eu trabalho na área da espiritualidade e tenho sempre muitos contatos, acredito. Essa vidente, minha amiga, me disse que a Matilde, na verdade, era minha tia-avó. Ela reencarnou numa gata para poder estar pertinho de mim e me ajudar sem que eu
sem que eu percebesse isso. Descobri também que a Matilde faleceu para me salvar, pois havia um trabalho feito para me matar. Feito por aquela angolana que tentou destruir a minha família. Já contei esse relato, como disse em cima. E a Matilde se ofereceu para me salvar. Ela morreu por mim. Infelizmente, ainda existem pessoas maldosas, né? E essa angolana, depois de muita luta, graças a Deus, está no canto dela. Eu consegui afastá-la e bloqueá-la da nossa vida. A carta que psicografei foi a despedida que eu pedi antes da Matilde ser encontrada do lado do carro e antes de eu sair para o mercado, lembram? E assim descobri que eu também sou médium de psicografia. E por último, perdi a Matilde. E meses depois, encontrei 3 gatinhas que hoje estão comigo. A Luna, a Pandora e a Vaquinha. A Luna é o meu bisavô. Gente, como assim? A Luna é o meu bisavô. A Pandora eu não descobri quem é. E a Vaquinha é minha tia-avó novamente. Mas dessa vez não é tão grudada comigo, mas está aqui. Eu pedi 1, ganhei 3, mas ninguém irá substituir a minha Matilde. Espero que tenham gostado e desculpem estar tão longo o relato. Eu escrevi com todas as minhas lágrimas e o meu coração. Brevemente enviarei mais relatos sobre a minha jornada no mundo da espiritualidade e olha que são muitas coisas. Desde já quero dizer que adoro vocês e que há um tempo atrás, num momento de total depressão, tristeza e vazio, vocês foram a minha companhia. Que bom. Um beijo grande da sua grande fã, Fulana. Um beijo para você, muito obrigada. Gente, então a gata viveu 16 anos ali, acompanhando. E a gata era a tia-avó? Eu vou olhar para meus gatos agora. Vó, ai, gente, é possível isso? Eu não achava que era possível. Mas já ouvi alguma coisa, acho que já vi algum relato nesse sentido aqui, viu? Vocês já tiveram alguma experiência assim? Me digam. Deixa eu ver aqui, peraí. O Homem dos Tapetes e a Briga de Foices com o Mal. Rapaz, briga de foice. Eu já tô imaginando aqui, ó. Tchau, tchau. Vamos ver. Olá, Ana e Assombrados. Esse relato não terá nomes e se tiver, estão trocados. Trocados serão. O meu pai, vez ou outra, eu não sei, acho que é uma moça que nos conta. O meu pai, vez ou outra, nos levava para um passeio para ver os seus parentes que moram longe da cidade. Um lugar bem ermo e com pouca população. Sendo assim, um local com muitas construções de fazendas e plantações. Passando em uma dessas ruas, que até hoje são de terra, essas ruas, passando em uma delas, vi um monte de 2 casas? Como assim? Passando em uma dessas ruas, vi 2 casas destruídas pelo tempo. Seria isso? Elas ficavam frente a frente, apenas separadas pelo pequeno córrego que tinha ali. E a tal rua de chão, né, de terra, que levantava até poeira. Nesse dia, o meu pai me contou um dos seus dias em que aquelas casas eram inteiras. Um dos seus dias? Nesse dia, o meu pai me contou quando, eu acho, na época em que aquelas casas eram inteiras e abrigavam sua família. De acordo com ele, a casa da direita era dele, dos nossos avós e das irmãs, das minhas tias, e aquela do lado contrário era do padrinho do meu pai, então eles moraram lá. A história não era novidade, até porque o meu pai sempre revela algo que aconteceu ali anos atrás, por nostalgia. Mas essa história me surpreendeu. Então, eu vou contar como meu pai me disse. Ok.
O padrinho do meu pai, em meados dos anos 70, tinha uma mercearia ali na pequena cidade. Ele era um velho rabugento e um dia um vendedor de tapetes parou em sua porta de trabalho e lhe ofereceu uma de suas mercadorias, um tapete. E ao invés do velho falar que não queria, ele foi extremamente grosso com aquele vendedor, que, ofendido por tamanha ignorância, lhe disse, amaldiçoando, que ele não permaneceria de portas abertas por muito mais tempo. E, de fato, o padrinho do meu pai, alguns dias depois, simplesmente acordou com o pé inchado e já vertendo ali uma secreção do pé. Meu pai disse que o mau cheiro era tanto que tiveram que amputar o pé, já em avançado estado de alguma coisa que ninguém sabia. Mas como assim, de um dia para o outro? Teve que amputar o pé? Não, alguns dias depois ele acordou com o pé inchado e já estava assim, já teve que amputar no dia seguinte. E não demorou muito para que o padrinho do meu pai, né, caísse de cama, acho que é isso, e desse o seu último suspiro ali, naquela humilde casinha. Gente, meu pai disse que nesse dia em que o corpo estava sendo velado, o tapeceiro, ou o vendedor lá dos tapetes, antes sumido, tornou a aparecer e queria ver o corpo do homem que lhe maltratou. Mas toda a família disse que ali ele não entrava, pois trouxe a desgraça para aquela família junto com ele. O homem então ficou na rua e logo sumiu e a briga foi abafada. A noite estava fria e todos os parentes próximos estavam velando o falecido quando uma cobra saiu debaixo da cama do homem e meu avô, com uma foice, debaixo da cama de que homem? Saiu debaixo da cama do homem, meu avô, com uma foice e também sem paciência, foi atrás dessa cobra, achando ser aquela culpada que lhe fez perder o seu compadre. Ele era cético a tudo quanto tipo de coisa e só achava o homem muito do descarado mesmo por aparecer ali, o vendedor de tapetes. Ele achava só um descarado, não acreditava nessas coisas, mas viu uma cobra saindo debaixo da cama do falecido, seria isso? Era velado em casa, provavelmente, naquela época. Bom, o meu pai observava da janela quando viu a cobra. Nada pequena, ali, estava na estrada, iluminada pela lua. Ele viu quando quando a cobra ergueu seu corpo como se fosse dar um bote, mas se espantou quando a bicha retrocedeu e se enfiou no meio da mata, na beira da estrada. E então o homem dos tapetes saiu do mesmo lugar, com o semblante de quem estava se divertindo com aquilo que estava acontecendo. Pronto, outra briga se formou na rua mesmo, e cheio de ameaças por parte do meu avô. Essa parte da história é meio nebulosa, mas eu vou tentar dar uma explicação. O meu pai devia ter uns 8 anos na época, e voltou para dentro chamando suas irmãs para ver o que é que estava acontecendo. Pois qual não foi o susto quando todos ali viram o meu avô dando golpes de foice grosseiramente no ar. O tal homem agora se fazia invisível para os olhos dos outros que estavam dentro da casa. Mas o meu avô gritava a plenos pulmões para que aquele ser maldito fosse embora. Senão ele o mataria, sem dó nem piedade. E enquanto gritava com o que fosse que estivesse ali, lacerações eram formadas em sua camisa. Rasgava a camisa dele, a camisa dele era rasgada, inclusive a pele dele chegava a sangrar, sendo cortada por alguma coisa que ninguém via. O meu pai disse que a luta durou quase até o amanhecer, com mais de 80 golpes, mas mesmo assim aquilo não se mostrava e causava ferimentos feios, tanto que meu avô ia para cima.
No final de tamanha luta, o meu avô, todo machucado e suado, entrou e disse que o diabo havia desistido, mas afinal ele já tinha levado quem queria, não é mesmo? Após o ocorrido misterioso, o meu pai passou a ser atormentado por um ser que ele diz ser tenebroso. Essa coisa o observava dormir, tomar banho e até já tentou sufocar durante o sono. Mas o meu pai fugia para a mata, assim como ele fugia de seu pai para escapar das surras. E conforme ele foi crescendo, esse mal acabou se afastando dele. Mas ele descrevia que era um ser alto, negro, parecia ter pelos rasteiros por todo o corpo, como de um porco. E o rosto dele também era de um animal. Parecia um ser híbrido. Sinceramente, eu não sei se é real ou não, mas ele não gosta de lembrar disso e já conseguiu tirar o meu sono com esse acontecimento. O meu pai acredita que aquilo lá era o próprio diabo. Era o próprio diabo tentando levá-lo, já que era o mais novo dos filhos, e se não fosse por tamanha fé, esse mal o teria matado antes de chegar à idade adulta, já que ele também não se mostrava para outros, assim como o tal homem dos tapetes. Alguém poderia me dizer o que seria esse ser? Ou talvez um palpite? Ai, eu não faço ideia, porque eu não... Assim, o cara tá lá vendendo tapete, aí de repente o cara foi grosso, tudo bem, né? Foi grosso com ele, não deveria ser, mas aí o cara joga uma maldição, ok, mas aí depois esse mesmo homem se transforma em cobra. Será que ele era um feiticeiro, além de vendedor de tapetes? E aí daqueles vingativos, que você falou esse A pra mim, você vai pagar com a tua vida e os seus filhos, seus netos também. Sabe, o próprio diabo. O diabo vai estar vendendo tapete, batendo na casa dos outros pra vender tapete, a hora que alguém responder. E se não respondesse assim, ele ia vender o tapete e só ir embora de boa. Então, não acredito que seja o próprio diabo. Mas, talvez, vai saber, um desses caras que mexe com os negócios aí, sabe? Que vira toco, que vira bicho, dos relatos que a gente já viu, né? De uns feiticeiros que viram bichos ou ficam invisíveis, mas nessa proporção de tá tendo uma briga de foice lá e ninguém vê mais nada. Ah, não sei, deixem as opiniões, digam aí o que vocês acham. Bom, vamos lá. Olá, Ana, me chamo Fulana. Não precisa se preocupar, além do meu nome, nenhum outro aparece. Bom, o pedido da minha avó falecida. Falecimento da minha avó. No dia 13/9/2016, estava em casa com a minha mãe e meu pai. Havia ido visitar a minha mãe... Estava em casa com a minha mãe e meu pai havia ido visitar a mãe dele, que estava internada. Ela estava entubada em estado vegetativo. Terminado o horário de visita, meu pai ligou para avisar que estava voltando para casa. Bom, até aí tudo normal. Alguns minutos depois, a minha mãe entrou no meu quarto falando que a minha avó havia morrido e que veio avisar. Eu, sem entender nada, perguntei como ela sabia. Minha mãe então sentou na minha cama e contou que um besouro gigante havia batido no vitrô da cozinha e que isso significava que alguém havia morrido e queria avisar. Misericórdia, aqui então é um batalhão de gente que morreu, porque tem uma época aqui que é só besouro batendo no vidro. Mas deu certo aqui, olha lá. É num caso incomum de ter besouros. Aqui teve uma época aqui em Rio Preto, gente. É outubro. Sem brincadeira, a gente saiu catando besouro pela casa. A gente praticamente encheu uma sacola. E a sacola ficava assim, ó. Cheio de besouro. Cheio. Pá, vem na cabeça. Vem 2 tipos. Aquele besourão preto, Hércules. E aqueles que parecem um cafezinho, assim, ó. Marronzinho. Enfim. Minha mãe sentou na cama e contou que um besouro gigante havia batido no vitrô da cozinha e que isso significava que alguém havia morrido e queria avisar.
Nem preciso dizer que não acreditei nela e fui tentar dormir. Uns 20 minutos depois o telefone tocou. Era minha tia falando que a minha avó tinha falecido há uns 30 ou 40 minutos. Observações. O meu pai faz aniversário dia 12/9. Algumas pessoas falaram que a minha avó esperou passar o aniversário do meu pai e que ele e minha tia fossem embora no dia 13 para ela morrer. Acontecimentos estranhos. Depois da morte da minha avó, algumas coisas aconteceram comigo. As luzes do meu quarto piscavam, mas eu achava que era problema elétrico. Só que tinha algo errado nessa minha teoria. Isso só acontecia quando eu estava sozinha. Comecei a ficar com medo e contei para minha mãe, que me mandou rezar. Primeiro sonho. Sonhei que estava na casa da minha avó. Uma explicação rápida: nesse mesmo quintal tem 3 casas onde morava a minha avó e moram 2 filhos dela. Bom, estava na casa da minha avó e a via andando por lá. Mas eu tinha plena consciência que ela estava morta. Fui falar com ela e disse que ali não era mais o seu lugar e devia descansar. Seu tempo na terra havia terminado. Naquele momento ela me olhou e disse que ela precisava cuidar da minha tia. Bom, eu tentei convencê-la que aquilo não era certo e devia seguir o caminho dela. Então, do nada, ela olhou para mim brava e bateu o pé na escada onde o irmão do meu pai mora e disse: "Nunca pedi nada para ele. Está dando R$200 agora porque quer." Hã? Nunca pedi nada para ele, está dando R$200 agora porque quer. Eu acordei e contei para minha mãe o sonho. Ela me disse que os R$200 era o valor da parcela que os filhos tinham que pagar para arcar com os gastos do caixão e enterro dela. Eu não sabia dos valores nem nada. Minha avó morreu muito magoada com esse filho. Segundo sonho, a visita da minha avó. Em uma certa noite, já fazia cerca de 1 mês do falecimento dela, tive um sonho estranho onde estava na casa de uma prima minha, onde via minha avó e ela tentava falar comigo, mas não conseguia. Naquele dia, acordei e fiquei pensando no sonho, e em uma visita à casa da minha avó materna, contei para ela o ocorrido. Ela então me disse: "Olha, caso sonhe com ela novamente, pergunte o que ela quer." Terceiro sonho, o pedido da minha avó. Alguns dias depois, sonhei com a minha avó novamente, sei lá porque, lembrei do que a minha avó materna tinha dito para perguntar. Então a questionei e tive a minha resposta. Lembro como se fosse hoje ela falando que estava com vontade de comer pudim salgado. Mesmo não conhecendo com esse nome, eu sabia o que era o bendito pudim salgado. Eu conhecia isso como cuscuz à paulista. Nesse mesmo sonho, eu prometi que faria para ela. Acordei e contei o sonho para o meu pai, que também não sabia o que era o pudim salgado. Resolvemos ir conversar com a minha tia, que morava com ela. Aí veio a confirmação. Eu e meu pai não sabíamos, mas ela chama o cuscuz à paulista de pudim salgado. Bom, como promessa é dívida, eu acabei fazendo o pudim e levando até o túmulo dela. Foi o que me veio à mente fazer naquele momento. Quarto sonho, a última visita. Logo depois de sonhar com o pedido da minha avó, tive minha última experiência com ela em sonho. Estávamos na minha casa e ela disse estar com saudades da minha tia, aquela que morava com ela. Eu, bruta como sempre, disse para que fosse visitar, uai. Depois despertei do sonho, contei para minha mãe, que me olhou e falou para que eu sentasse. Precisava falar comigo. Ela me contou que uma amiga dela, que é umbandista, havia visto em sonho que o espírito da minha avó estava na minha casa, que ela não estava em paz e precisava encontrar a luz. Essa amiga da minha mãe, que foi um anjo enviado por Deus nesse momento, disse para minha mãe fazer limpezas na casa com algumas coisas. Ana, juro, depois disso nunca mais sonhei com ela, nem as luzes do meu quarto ficaram piscando. Me perdoe se ficou muito grande esse relato. Espero que gostem, mesmo que seja difícil de acreditar, isso aconteceu de verdade. Olha lá, tá vendo? Alguma coisa estava prendendo ela pro lado de cá e ela não ia. Então, como ela mesma dizia no sonho, não é bom, né? O espírito tem que seguir. Não é correto ficar aqui, né? Que seja para um, para outro, e ela ainda estava com vontades terrenas, não é?
Pediu pudim salgado, cuscuz. Cuscuz é bom. Até eu fiquei com vontade agora do pedido da avó. Samba Lelê. Então vamos ver. Olá, assombrados, não há nomes no relato. Vou contar um relato de uma amiga que, assim como eu, é professora aqui na cidade de Samambaia, Distrito Federal, é isso? Samambaia. Ela conta que, há um tempo, o governo enviou para as escolas alguns livrinhos contendo histórias bíblicas. Antes de iniciar a aula, ela decidiu ler umas dessas histórias para as crianças. Porém, ao iniciar a leitura, ela começou a escutar uma voz que cantava: samba, 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 olelê. Assustada, ela parou de ler e a voz silenciou. Olhou para as crianças a fim de identificar de onde vinha a voz. Os alunos estavam em silêncio e pareciam ter escutado também por conta dos olhares assustados. Ela decidiu ignorar e voltou a ler a história. Só que a voz cantou novamente, bem mais alto do que na primeira vez. Samba, 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 olelê. A auxiliar da sala, que também havia escutado, disse que ficaria fora da sala para ver se havia alguém pregando uma peça neles. Mas percebeu que não havia ninguém fora das salas. O parquinho que ficava próximo à sala estava até fechado. E pela terceira vez, ao ler o texto bíblico, a voz cantou bem alto e forte. Samba, 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 lele, olé. O medo foi geral. E para piorar a situação, uma criança disse que havia visto um menino embaixo da mesa da professora. Meu Deus. Era nítido o medo das crianças. Na direção da escola, trabalhava uma mulher conhecida por ser espiritualizada, digamos assim. Ela conhecia esse tipo de assunto. E ela foi chamada até a sala e logo quando entrou disse: tira as crianças daqui. Realmente tem uma pessoa aqui. Todos saíram da sala quase que correndo, estavam apavorados. Essa moça ficou bastante tempo dentro da sala, fazendo algumas orações. Depois que saiu, a professora lhe implorou que a trocasse de sala com a sua turma, mas não havia outra sala disponível. A moça da direção explicou que a manifestação havia acontecido porque não foi pedido licença para entrar na sala, mas que agora não iria acontecer mais nada daquilo. Realmente não ocorreu mais nada depois disso, mas a sensação estranha continuou durante um bom tempo dentro da sala de aula. Obrigada por ler, Ana. Manda beijos para os assombrados do Distrito Federal. Um beijo para todos os assombrados aí do DF. Mas como assim? A manifestação aconteceu porque não foi pedido licença para entrar na sala? Mas o que tem de especial na sala de aula? Tem que pedir licença, senão a entidade começa a cantar? Ou que a entidade é a dona da sala de aula ali? Por quê? Por que tinha que pedir licença para entrar? Era uma criança? Era o espírito de uma criança? E aí, por que ficou cantando samba lelê? Para atrapalhar a leitura? Porque bem na hora que começava, olá, apareceu o Chaves interrompendo. Cale-se, cale-se, cale-se. Daqui a pouco a professora falava assim. Fosse eu já falava assim, cale-se, você me deixa louco. São Longuinho me ajudou a encontrar a carteira. Olá, Ana, muito boa noite. O meu relato é curto. Aconteceu comigo no dia 20 de setembro de 2018, numa quinta-feira. O meu esposo tinha ido trabalhar pela manhã e aí, chegando à noite, ele chegou bêbado em casa, como de costume. Que eu sempre faço... Como de costume, não sei o que eu sempre faço, olhei no bolso para ver se não tinha perdido nada, porque ele é meio destrambelhado. E quando bebe, sempre acaba perdendo as coisas. Olhei no bolso da bermuda dele, estava celular
e ao lado estava a carteira. Tá. Então eu olhei no bolso, estava o celular, ao lado estava a carteira e eu peguei só o celular. Coloquei para carregar e deixei a carteira no bolso dele. Então ele foi tomar banho, depois dormiu. No outro dia, na sexta-feira, fui trabalhar e ele ficou em casa passando mal, pois sempre quando bebe, no outro dia passa mal. À noite, quando cheguei, ele perguntou se eu tinha pego a carteira. E eu falei que não, que ele que tinha guardado guardado a carteira. E ele falou que já tinha procurado na casa, no guarda-roupa e não tinha encontrado. E eu falei, foi você que guardou a carteira, eu não peguei, eu só peguei o celular. E quando foi no sábado, ele perguntou pra mim... onde estava a carteira dele. De novo, e eu falei que eu não sabia da carteira, pois eu não tinha pego a carteira. E aí começamos a procurar pela carteira perdida. Ana, procuramos pela casa toda a carteira. Procuramos pela casa toda e não achamos. Reviramos tudo. Não achamos a carteira. Eu e a minha mãe e o meu esposo loucos procurando pela carteira e não achávamos. Quando lembrei que houve em um relato que eu assisti de São Longuinho no seu canal, e aí repeti por 3 vezes, São Longuinho, faça eu achar a carteira e eu dou 10 pulinhos. Ó, 10 pulinhos. Ana, foi imediato. Eu voltei a procurar de novo e no mesmo lugar que eu já tinha procurado, que o meu esposo tinha procurado também, que a minha mãe também já tinha procurado e não tivemos resultado, e lá eu achei a carteira. Tava bem nítido na minha cara e eu não conseguia achar, só depois de pedir para São Longuinho me ajudar. E como esperado, eu dei os pulinhos que eu tinha prometido a São Longuinho. Amo vocês, toda sorte para vocês. Beijos, obrigada por ler o meu relato. Um beijo para você, por nada. Elaiá, hein? Olha, passando a mão na carteira. Quem será que tá assumindo com a carteira dele? Bora lá, sobe o like, pessoal. Os nomes estão trocados. Uma vez maledite, sempre maledite. Então vamos lá. Tá dividido em várias partezinhas, tá? Então tem vários pequenos títulozinhos aqui nas partezinhas. Então, parte 1, eu sou. Bom, me chamo... É fulana, tá? Mas aí ela vai dar aqui o nome de Luna. Me chamo Luna e hoje conto com 33 primaveras. Desde muito nova eu me interesso por assuntos ligados ao paranormal e espiritualidade. Sou médium em descoberta e possuo sinais desde a infância. Estudo diversas práticas e religiões, pois esse universo está dentro de mim. É estranho, Ana, mas isso faz parte do que eu sou. Estrelas, magias, o sol, tarô, numerologia, cartomancia, astrologia, simpatias e ervas. Está tudo aqui dentro, como se sempre estivesse estado aqui dentro. Por outro lado, sou uma pessoa muito amorosa e compreensiva. Acredito nas pessoas e sou o típico exemplo do dê a outra face. Não costumo guardar mágoas e por mais que meu eu insista em me alertar sobre vários caracteres duvidosos, eu sempre dou uma segunda chance. Ei, Laia. Parte 2. Minha vida carnal. Eu sou mãe de 3 lindos seres iluminados e estou há 15 anos com o pai deles. Tínhamos uma vida social familiar muito ativa. Fazíamos parte de uma turma que, assim como nós, era recheada de crianças e os finais de semana sempre acabavam em churrasco, cerveja, criançada correndo e conversa fiada. Era muito bom. Nessa turma havia um casal, o qual era muito próximo, Havia um casal o qual era muito próximo. O esposo era um churrasqueiro oficial e a mulher a maledite. Sabe, ela era uma pessoa boa.
mas não perdi a oportunidade de fazer aquela fofoquinha. Desdenhar uma outra amiga da turma ou fazer comentários do tipo: nossa, mas como a fulana pode estar em depressão? Ela tem tudo, o marido sempre dá tudo do melhor. Depressão tinha que ter eu, que tenho todo dia... Hã? Depressão tinha que ter eu, que tenho todo dia que levantar cedo. Esses comentários, sabe, eram desferidos à torta direita. E ela chegou até mesmo a ser meio excluída, pois as meninas começaram a sentir essa onda negativa que vinha dela, sabe? Eu sempre botei panos quentes, dizendo: ai, gente, deixa ela é assim, tem suas qualidades também, então não liguem. E mesmo quando ela vinha me confidenciar algum comentário de inveja branca, eu ouvia e desconversava. Parte 3. O grande casamento. E em mais um final de semana churrasqueiro, estávamos nós lá, bebendo, comendo e falando da vida, e eis que na rodinha em que estávamos, alguém comentou: nossa, nós não somos casadas, né? Nenhuma de nós. E então iniciou-se a conversa. Ah, morro de vontade de me casar na igreja. Ah, eu também, é meu sonho. E um gênio, digo gênio, Ana, porque não me recordo quem foi a brilhante alma que deu essa ideia. Disse o seguinte: vamos nos casar todos juntos? Claro, podemos economizar e fazer uma linda festa, já que somos todos amigos e temos muitos amigos em comum. E quem topou? Eu. Topei. A marmota louca aqui topou. Gente, eu sou o tipo de pessoa, aliás, eu era, que não falava não pra nada, não falava não pra nada. Então eu sabia que eu iria ter um casamento que não seria meu, seria o sonho de outra pessoa. Mas enfim, eu topei. Parte 4, os preparativos. Iniciou-se dessa forma a corrida aos preços e descontos para a grande festa. A Maledite correu atrás de tudo. Ela trabalhava com decoração de festinhas e tinha vários contatos. No final das contas, há anos fazia planos de se casar e já tinha visto tudo. E eu, a marmotona aqui, só acompanhei o fluxo, parecendo aqueles camarões que a onda leva. Em relação aos custos do casamento, o que de fato seria dividido seria apenas o aluguel do salão. As demais coisas eram contabilizadas como se realmente fossem 2 festas. E foi aí que o caldo começou a engrossar. Estávamos nos organizando com 2 anos de antecedência, mas dentro desse tempinho, o cão atenta, né? Então, eu e meu marido começamos a nos estranhar. A minha sensação era que eu não queria aquilo. Eu não queria o meu marido e não queria nada. Não queria meu marido e não queria nada. Eu me sentia a noiva prometida para um cara que ele nem nunca tinha visto na vida. Ana, o amor e toda a bagagem que vem nele tinha acabado. Nos distanciamos, não nos falávamos. Namorar, então, nem pensar. Mas eu estava presa ao compromisso e a cada minuto mais infeliz com a história. Parte 5. Uma vagabundite. Bom nome. Desgraça pouco é bobagem, né? Nessa história, meus caros. Então, aqui tem sacanagem para todos os gostos. Olha lá. Eu e meu marido possuímos um negócio próprio e eu, a marmota, resolvi ajudar uma pobre amiga, mãe solteira, que estava míngua, desempregada, com 2 filhos para sustentar. Convidei a vagabundite para trabalhar conosco. E como os horários desse negócio eram estranhos, né? Tratava-se, enfim, era um negócio. O meu marido, às vezes, saía de lá às altas horas da noite. E a fiel secretária, que era minha amiga, há mais de 20 anos, o acompanhava e aproveitava a carona. Certa noite houve um problema interno e ele e seu sócio resolveram se reunir com a vagabundite para uma reunião de emergência. Eu estava exausta, com uma série de problemas conjugais e profissionais que estava passando e resolvi não ir. Fui à casa de uma amiga tomar uma cerveja, desabafar.
Meu marido me deixou na casa dessa amiga e seguiu para a reunião. Mais ou menos 00:30, eu liguei para ele que fosse me buscar. Um frio do cão fazia naquela noite e ele surgiu lá na casa da minha amiga, sem reclamar. Suspeito, pois ele é um cara bem resmungão e xarope, sabe? Foi quietinho buscar, com os cabelos molhados, de pijama. Eu achei muito estranho. Pensei, por que esse cara já está de banho tomado se sabia que teria que vir me buscar? Como esse cara tão reclamão não resmungou uma palavra para sair de casa após o banho? Cadê? E ainda ter de enfrentar essa friaca aí, e ele tá assim tão legal? Claro que vou te buscar, meu amor. Mulher tem todos os sentidos apurados, né? Então ali a anteninha já ligou. Ai, eu tive a certeza nesse dia. Entrei no carro e perguntei por que ele havia tomado banho. Ele disse que tinha usado o banheiro e precisava se banhar. Realmente, ele só usa a duchinha quando ele vai no banheiro. Coisa de homem. Ok, coisa de homem peludo. Beleza, continuando aqui. Quando me virei pra frente, vi uma marca de mão feminina marcada no vidro do carro e parecia que ela brilhava. Olha, identificar que a marca da mão é feminina, isso é que é zóio apurado de mulher, hein? Mas era uma mão feminina marcada no vidro do carro, parecia que ela brilhava aquela mão, como se indicasse, olha isso aqui, olha isso aqui. Ela brilhava, queridos, brilhava. A dona daquela mão tinha sudorese, aquela doença que a pessoa pinga pelas mãos, sabe? E quem tinha aquela mão e aquela doença, inclusive, essa sudorese excessiva, até esqueci o nome, eu lembrava do nome, hiperidrose, eu acho, hiperidrose palmar, talvez. E quem tinha aquela mão que suava? A vagabundite. Eu fiquei transtornada, eu joguei talco no vidro, espalhei com um pincel de maquiagem e daí pra frente, amigos, foi só investigação Discovery, Barrados no Baile, Tropa de Elite. A minha vida foi essa. Faltou CSI Miami. Claro que eu me separei. E enfim tive de dar um ultimato na história do casamento, pois eu já não ia me casar mesmo. Disse até então a minha amiga Maledite que havia sido traída e não mais me casaria, mas que ainda assim eu pagaria o custo do meio salão, pois eles não tinham nada a ver com a desgraça alheia aqui, né? E assim nós seguimos. Parte 6. Uma vida em 6 meses. Estava eu, então solteira e cheia de raiva. Fiquei feliz com a liberdade, mas muito incompleta. Minha vida de casada era muito familiar. Não havia mais esses churrascos semanais, afinal eu não cabia mais na turma. E eu fui seguindo a minha caminhada, vazia, me sentindo meio abandonada, mas firme. Meu marido passou a pegar as crianças conforme acertamos e os meses foram passando. Em um momento, nos reaproximamos e acabamos começando a sair juntos e ensaiar um retorno. Nessa época, ele morava em uma casa com uma área bem grande e fizemos uma festa de aniversário para o nosso filho lá. Parecia que estávamos como antes, família, amigos, churrasco e uma satisfação em ser bem-vinda. Só que não, amiguinhos. Numa rodinha de amigas, elas comentavam sobre o casamento da Maledite. E uma delas disse a ela: Maledite, você viu que a Luna e o marido estão bem? Eu acho que eles vão voltar. Acredito que ainda dê tempo de vocês se casarem juntas. E ela respondeu: Imagina, o casamento é meu agora. Mudei tudo para o meu gosto. Engraçado que já estava tudo no gosto dela antes mesmo. A Luna tem mais é que se ferrar mesmo. Ficar colocando mulher solteira dentro de casa aí, ó. Se ferrou. Claro. Alguém veio me contar que ela falou isso. E na hora eu até chorei, sabe?
Eu fiquei muito chateada. Como uma amiga minha, que se dizia minha confidente, podia falar uma coisa dessas assim de mim? Eu jamais faria isso com ela, Ana. Nem com ela, nem com ninguém. Ia me alegrar de estar compartilhando uma união nova. E sem falar que ela estava sentada à minha mesa, dentro da minha casa. E vem e fala um absurdo desses? Ah, eu virei uma fera. Saí de mim. Liguei para ela e disse: Maledite, você disse isso? E ela confirmou. Disse que a festa era dela, a festa de casamento. Aí eu fiquei mais enfurecida ainda e falei: se a festa é sua, pague você mesma. E daí a treta foi feita. Parte 7, desencontros. Depois disso, assombradinhos, meu então ex-marido se virou contra mim. Disse que eu estava errada, que ela só fez um comentário. E pasmem, ele cagou pra minha opinião. Eu, obviamente, larguei dele de novo. Afinal de contas, companheiro é companheiro, né, Ana? E filha da puta. Companheiro é companheiro e filha da puta é filha da puta. Bom, nós nos afastamos e ela esbravejava alegria com isso. Esbanjava, não esbravejava. Nos afastamos e ela esbanjava alegria com isso. Deixei de frequentar a casa dele e só ia para levar ou buscar as crianças. Um certo dia, cheguei em um domingo e todos os meus amigos lá estavam, os parentes do meu ex, e estavam com uma festa armada. Desci do carro com o coração em pedaços para cumprimentar o pessoal e quando entrei na cozinha, duas amigas e minhas cunhadas falando de mim. Ficaram sem graça e eu fingi que não ouvi nada. As cumprimentei e fui até a parte da churrasqueira dar um oi ao restante das pessoas e pá, lá estava a capirota. Cumprimentei ela com um oi e fui embora, que é a maledite, né? Nesse dia, ela estava lá entregando o convite do casamento a eles todos. E disse a todos da festa, inclusive para o meu marido, que ele, meus filhos e toda a família eram muito bem-vindos, mas eu não era. Nossa, isso porque foi amigona, hein? Que ela não me queria em sua festa de maneira nenhuma. Olha, eu fiquei de novo muito chateada. Não por não poder ir à festa, mas porque eram meus amigos e de repente não valia nenhum convite por educação. Parte 8. O mês da grande festa. O mês da festa chegou e com ele a minha ansiedade. Não queria estar na minha cidade, afinal de contas, todas as pessoas que eu conhecia estariam lá. E não somente isso, o que me afligia era o fato de que o abençoado do meu marido estaria lá também e que gostaria de levar os meus filhos. Então resolvi fazer uma consulta aos meus oráculos e lá eu vi. Essa fala é minha. Essa fala é de mim para eu mesma, tá? Então... Peraí. E lá vi. E essa fala é de mim para eu mesma. Oi? Não, Luna, você está louca. Está errado isso aqui, minha gente. O fulano do meu ex vai catar o quê? Catar uma moça? Só pode ser o caos instalado na minha vida. Ela tá falando com ela mesma aqui. Oi? Não, você tá louca. Ela olhando o oráculo, acho que ela tá errado isso aqui, minha gente. O quê? O fulano do meu ex vai catar uma fulana? Só pode ser o caos instalado na minha vida, gente. Bom, Ana, eu fiquei em dúvida, mas não tão em dúvida. Óbvio que não fui nessa festa do inferno aí, mas também proibi que os meus filhos fossem. Eu não queria que eles vissem uma cena dessas. Porque ele ia ficar com uma mulher lá, você viu no oráculo, é isso? E pasmem, ele realmente ficou com uma mulher lá, amiga de uma das irmãs da Maledite, que aplaudiram de pé a cena dele ficando com ela. Agora pensem, meus amigos, todos ali do meu convívio viram aquela cena. E elas se divertiram com isso. Eu que não era besta, tinha ido à praia com duas amigas, muito amigas, e com seus esposos, e tratei de enfiar a cara na cachaça e curar a bebedeira no mar de Iemanjá.
Mas no dia seguinte ele me ligou e me contou tudo. O que infelizmente eu já sabia. Olha, viu no oráculo antes. Parte 9. A macumba. Ana, foi difícil. Pra caramba. Eu estava me sentindo traída por todos e totalmente descrente de até onde pode ir a maldade do ser humano. O aluguel do salão eu cheguei a pagar a Maledite 50% da minha parte, mas ela ainda assim diz a todos por aí que me perdoa pelo calote. Enfim, graças a Deus ainda não existe João da Penha, porque a primeira vez que eu vi aquele fulano ex-marido na minha frente foi só pescotapa, mordida e puxão de cabelo. Incontrolavelmente me veio uma força e eu só queria acabar com ele. PS, ele é bem passivo e tentou só me segurar. Eu tava fora de mim. Eu não tô justificando nada, não. Mas nessa fase, já eram mais de 8 meses de teste psicológico que eu estava passando. 1 hora ia dar cocô, né? Bom, como disse, eu, canceriana, sofri. Morri, ressuscitei e, claro, a marmota se reconciliou com essa besta de ex-marido. Parece até outro relato que eu contei, né? Nos reconciliamos e resolvemos nos curar. Me mudei para a casa em que ele morava e procuramos a ajuda de um pastor. Eu sou um bandista, tá? Mas o meu marido é meio evangélico, sabe? Então resolvi tentar da maneira dele. Eu estava destruída por dentro. Essa foi uma das melhores coisas que eu já fiz na vida. A energia daquela igreja, que era pequena, porém muito carismática, me fez passar cultos em lágrimas e refazer a minha fé. Bom, esse pastor pediu para visitar a casa em que meu marido morava. Ele entrou lá procurando por algo e achou uma macumba jogada atrás da área da churrasqueira. Tava lá, maldita! Eu não cheguei a ver o embrulho, quem viu foi a minha cunhada. Só sei que ele orou muito naquela casa e disse que havia muita maldade e inveja querendo ser plantada para nós, o casal. Aquele trabalho era para separar nós dois e levar o meu ex à ruína financeira. Eu fiquei arrasada, gente. E aí comecei a ser atacada espiritualmente dentro daquela casa. À noite eu ouvia barulhos no telhado. Eu acordava sempre às 3 da manhã e não conseguia dormir mais por nada. A minha filha acordava no meio da noite me chamando e dizendo: "Mãe, tira esses bichos daqui." E eu dizia: "Que bichos, Florzinha?" E ela respondia: "Os bichos na parede, mãe, são muitos, vai pegar a gente." Em certa noite, tive uma paralisia do sono e um sonho horrível. Eu estava no quintal da casa, com tudo muito escuro, com meu marido, e precisávamos entrar em casa. Ele, muito bunda mole, dizia: "Vai lá, Luna, abre a porta", e me empurrava para frente. Quando eu fui abrir a porta, um ser com figura grotesca, olhos puxados e cara desfigurada me convidava a entrar. Imediatamente olhei para o terreno ao lado e figuras de capa preta e cabeça baixa começaram a brotar lado a lado. Eu acordei e decidi procurar o meu centro, pois a ajuda do pastor tinha sido de grande valia, mas eu precisava de ajuda mais especializada. Depois de traições, maledites, vagabundites e cenas dignas de uma boa Maria do bairro, resolvi encerrar esse ciclo nefasto com uma cerimônia de paz e amor. Eu ia me casar. De véu, grinalda e muita cachaça para etilizar essas energias. Ai, meu Deus. Me casei, Ana. Casei. Linda, magra, loira e peituda. Meu marido convidou a Maledite e sua família. Todos acharam um absurdo, mas o mal se paga com o bem, né? Não podemos deixar que isso nos diminua. E assim acabaria esse relato que parece mais a história de Paloma e Paulinha. Só que não, amiguinhos. Agora vem a última parte. A treta da última vida e o aprendizado dessa.
Bom, vocês se recordam que a minha introdução a este relato foi dizendo que tenho um passado mágico? Pois bem, eu tenho. Desde que houve os episódios de paralisia do sono, pesadelos, barulhos e tudo isso que relatei acima na casa em que o meu marido morava, a minha mediunidade despertou a todo vapor. Tenho tido melhoras nessa área da minha vida e hoje possuo uma intimidade grande com a minha ancestralidade e toda a carga que me faz ser assim, esotericamente louca. O fato é que há poucas semanas abri meu baralho cigano para um estudo de vidas passadas e vi por meio das cartas o que eu fui. E era bruxa, tive a certeza. Só que na posição do jogo que me revelava a morte, me deu um peso na alma e uma genuína tristeza. Fui morta por um amigo. Morta de assassinada mesmo. Não de sem querer, não de morte morrida, mas de morte matada. Quando fechei o baralho e encerrei a tiragem, eu fui acometida por uma dor de cabeça enorme que não passava. Tomei remédio, tomei banho, dormi e já passava das 10 da noite e a dor de cabeça não passava. Liguei então para uma médium conhecida, ela me atendeu tarde da noite me enviando um passe e disse: amanhã precisamos conversar. Dormi como um anjo e no outro dia cedo a contatei. Então veio a revelação. Ela disse o seguinte: Luna, você não pode acessar o que está tentando nesse momento. Me pediram para avisá-la. Essa energia é muito densa e você ainda não tem preparo para lidar com ela. E eu disse, mas era só uma tiragem de vidas passadas, eu nem imaginava que ia causar isso. E ela completou, Luna, você é uma alma muito antiga. Em uma de suas vidas foi curandeira, bruxa ou como quiser falar. Manipulava as energias e ajudava alguns em sua vila. Havia na vila vizinha uma outra curandeira que vivia a competir contigo, quem era mais forte. Você acabou por entrar nessa guerra de ego e lançava sobre ela algumas coisas e ela rebatia. Chegou a um ponto em que ela, muito irritada, mandou que a pegassem e a matassem. Você morreu amando dessa mulher, enforcada. Quando acessou esse passado por meio das cartas, acessou a energia dessa pessoa, que hoje também está em carne. A pessoa a sentiu e rebateu. E eu, Ana, chocada com essa trama do SBT, disse o seguinte: mas quem é ela, meu Deus? E ela respondeu: do mesmo jeito que você possui a ancestralidade latente em você, ela também possui. Ela e nem você perderam os gostos e hábitos dessa vida. Ela deve ser alguém perto a você que também estuda, cultua ou se aventura nos caminhos mediúnicos. Preste atenção que você vai saber. Babado, né, Ana? E eu fiquei matutando isso por dias. Em um certo momento, liguei para uma das minhas amigas que foi comigo curar a cornidão na praia, como disse acima. Relatei essa história a ela e ela magicamente me disse: é maledite, Luna. Lembra-se que anos atrás ela estava sofrendo ataques espirituais? Esses ataques, Ana, segundo a maledite, aconteciam à noite. Ela sentia seus pés sendo puxados na cama. Acordava com vergões no corpo. Na época, ficamos muito preocupados com ela e eu, a marmota, me ofereci para ajudá-la, levando ela no meu centro. Ela acabou por iniciar um tratamento em um centro, o qual hoje faz parte da corrente. E eu, paçoca do jeito que sou, nem lembrava disso. Ou seja, amigos, essa miserável voltou. Há algumas semanas, uma outra amiga esteve com ela e relatou que se transformou em outra pessoa. Que a maledite se transformou em outra pessoa, é isso? Hoje ela é espiritualizada, faz atendimento com tarô, energização espiritual e se intitula terapeuta. Comentou com essa amiga que sente muita saudade de mim e espera que ao fim da pandemia possamos nos reunir.
aí, Ana e assombrados, vocês topariam um churrasquinho com essa velha amiga ou poupariam os pescoços? Afinal de contas, cortem as cabeças. Um grande beijo a todos. Tenho outros relatos a enviar, mas vou aguardar umas semanas, já que fiquei 1h30 escrevendo esse aqui. Ana, me desculpe pela extensão, é que é muita novela para pouco capítulo. Beijo a todos os assombrados, as delicinhas dos bebês, aos fofos animais e ao Matheus. Muito obrigada, um beijo para você. E Elaia. Mas então é uma maledite de vida passada, gente? E tinha duas, né? Tinha uma vagabundite também no meio ali, mas era só vagabundite, não era a maledite mor. Gente do céu, como assim, né? Você acha que a pessoa é sua amiga de muito tempo e de repente fala umas coisas dessa? Fala, filho, uma vez só.